Pergunta: uma empresa terceirizada com um único funcionário deve realizar o gerenciamento de riscos ocupacionais e elaborar o PGR? Resposta: sim, todas as organizações, independentemente do número de funcionários, devem gerenciar os riscos ocupacionais. A dispensa da elaboração do PGR aplica-se somente a certas condições específicas. Se a empresa não se enquadrar na dispensa, deve elaborar e implementar o PGR. Pergunta: para uma obra iniciada em 2021 com a contratação de uma empresa terceirizada em 2022, é necessário fazer um PGR para abranger a contratada? Resposta: não é necessário elaborar um novo PGR se a obra já possui um PMAC em vigor. Contudo, a contratante deve solicitar um inventário de riscos da empresa contratada e fornecer-lhe informações sobre os riscos ocupacionais existentes. Pergunta: como proceder com os exames médicos se o PGR da contratante abrange riscos não existentes na contratada? Resposta: a contratada deve ajustar seu controle de saúde ocupacional e realizar os exames médicos necessários com base nos riscos ocupacionais existentes nas dependências da contratante. Isso pode incluir a elaboração de um PCMSO se os riscos sob gestão da contratante impactarem seus empregados. Pergunta: se uma ME ou EPP dispensada de elaborar PGR atuar como contratada em um local com riscos físicos, químicos ou biológicos, deve gerenciar esses riscos? Resposta: sim, a ME ou EPP deve realizar uma nova avaliação de riscos ocupacionais ao receber informações sobre riscos existentes na contratante que possam impactar suas atividades. Ela deve adotar procedimentos de gerenciamento de riscos conforme a NR1. Pergunta: pode-se manter o PPRA em substituição ao PGR? Resposta: não, as organizações devem substituir o PPRA pelo PGR. A nova NR9, em vigor a partir de 3 de janeiro de 2022, não prevê mais o PPRA e estabelece que os requisitos para avaliação das exposições ocupacionais devem ser incluídos no PGR. Pergunta: quais são as principais diferenças entre o PPRA e o PGR? Resposta: o PPRA focava apenas nos riscos ambientais, físicos, químicos e biológicos. O PGR, por outro lado, abrange todos os riscos ocupacionais, incluindo ergonômicos e de acidentes. O PGR inclui processos de identificação de perigos, avaliação e controle dos riscos ocupacionais, além de ações de saúde, análise de acidentes e preparação para emergências. Pergunta: o que acontece com um PPRA em andamento na data de entrada em vigor do PGR? Resposta: o PPRA deixa de ser válido e os dados existentes sobre agentes físicos, químicos e biológicos devem ser integrados ao PGR. A partir de 3 de janeiro de 2022, todas as organizações devem ter implementado o PGR, que substitui o PPRA. Pergunta: se uma empresa tem um PPRA elaborado em outubro de 2020, qual o prazo deste e a partir de quando deve gerar o PGR? Resposta: o PPRA é válido até 2 de janeiro de 2022. A partir de 3 de janeiro de 2022, a empresa deve implementar o PGR, utilizando as informações do PPRA sobre riscos físicos, químicos e biológicos, mas também abrangendo todos os outros perigos ocupacionais. Pergunta: o que foi o período de transição do PPRA para o PGR? Resposta: o período de transição foi entre 9 de março de 2020 e 3 de janeiro de 2022, durante o qual as empresas deveriam atualizar seus sistemas de gestão para incluir todos os riscos ocupacionais. A partir de 3 de janeiro de 2022, o PGR deve estar implementado, abrangendo todos os riscos ocupacionais. Pergunta: como fazer a transição do PPRA para o PGR? Resposta: os dados do PPRA podem ser aproveitados para a elaboração do PGR. As informações sobre agentes físicos, químicos e biológicos devem ser integradas ao PGR, que deve incluir todos os perigos ocupacionais da organização e um plano de ação para a prevenção de agravos e acidentes. Pergunta: como deve ser realizado o monitoramento ergonômico dos trabalhadores em uma empresa dispensada da elaboração do PGR, mas que possua riscos relacionados a fatores ergonômicos? Resposta: em empresas dispensadas da elaboração do PGR,
mas que possuam riscos relacionados a fatores ergonômicos, o monitoramento ergonômico dos trabalhadores deve ser realizado conforme as disposições da norma regulamentadora número 17, NR17. A organização deve realizar a avaliação ergonômica preliminar, AEP, contemplada na etapa de identificação de perigos. Caso sejam constatadas situações previstas nas alíneas C e D do item 17.3.2 da NR17, a empresa deverá realizar a análise ergonômica do trabalho, AET. Microempresas, MI, e empresas de pequeno porte, EPP, enquadradas como graus de risco 1 e 2, e o microempreendedor individual, MEI, não são obrigados a elaborar a AET, mas devem atender todos os demais requisitos estabelecidos na NR17. Pergunta: no caso de dispensa de elaboração de PGR, a empresa fará o levantamento de perigos ergonômicos e de acidentes, mas não fará a gestão desses perigos? Resposta: mesmo que uma empresa seja dispensada da elaboração do PGR, ela permanece obrigada a implementar ações de gerenciamento de riscos ocupacionais. A fase de levantamento preliminar de perigos é parte integrante do gerenciamento de riscos ocupacionais e deve ser seguida pelas etapas de avaliação dos riscos e controle dos riscos, adotando-se medidas de prevenção necessárias. A empresa deve gerenciar todos os riscos identificados e implementar medidas de prevenção adequadas. Pergunta: empresas enquadradas na dispensa prevista no item 1.8.4 da NR1 não deveriam elaborar pelo menos o inventário dos riscos, considerando outros riscos ocupacionais? Resposta: a dispensa prevista no item 1.8.4 da NR1 refere-se apenas à elaboração do PGR e aplica-se apenas a microempresas, MI, e empresas de pequeno porte, EPP, de graus de risco 1 e 2 que não identificarem exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos. No entanto, essas empresas ainda devem cumprir as demais disposições previstas em outras normas regulamentadoras, NRS, incluindo o gerenciamento de riscos ocupacionais do seu estabelecimento, o que inclui o levantamento preliminar de perigos e a adoção de medidas de prevenção adequadas conforme os riscos existentes. Pergunta: como realizar o acompanhamento médico de trabalhadores em empresas dispensadas de elaborar o PCMSO? Resposta: mesmo que uma empresa esteja dispensada da elaboração e implementação do PCMSO, ela não fica desobrigada de realizar o acompanhamento da saúde dos trabalhadores. A empresa deve cumprir as disposições da NR07, realizando os exames médicos obrigatórios, admissional, periódico, de retorno ao trabalho, de mudança de riscos ocupacionais e demissional, conforme necessário. A dispensa do PCMSO não desobriga a empresa da realização dos exames médicos e da emissão do atestado de saúde ocupacional, ASO. Pergunta: de quem é a responsabilidade quanto às medidas de prevenção, do contratante ou da contratada? E de quem é a responsabilidade sobre os riscos referentes à atividade? Resposta: a responsabilidade pelas medidas de prevenção é da empresa contratada, que deve determinar a necessidade de adoção dessas medidas conforme o inventário de riscos ocupacionais. Quando a atividade é desenvolvida no estabelecimento da contratante, esta deve informar a contratada sobre os riscos existentes sob sua gestão para que a contratada possa realizar a avaliação dos riscos de seus empregados. Além disso, a contratada deve fornecer um inventário de riscos ocupacionais à contratante, que deve garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores da contratada. Gratidão a todos! E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações de novos vídeos. Até mais!